Yehia Meller, Bom dia, boa tarde, boa noite. olá a todos que vão acompanhar essa aula, ah, quem não tiver ao vivo aqui, vai meio que, deixa eu tirar aqui, botar o pin aqui para a gente ficar em primeiro plano. Só vou pedir para vocês colocarem no mudo, por favor, para a gente dar seguimento à aula, uma aula espetacular. A gente vai falar e vamos tentar entender, e aí eu vou precisar muito da participação de vocês, caso hajam dúvidas, caso não, tenho certeza que vão existir. E entendam também a falha na minha dicção, porque vocês percebem que eu tirei o aparelho, porém eu estou usando um, ah, Um móvel daquele, que é uma uma moldeira. moldeira, eu vou ter que ficar com ele pelo menos 2 meses, provavelmente, sem poder tirar, depois só para dormir, mas aí faz parte, né? Mas pelo menos já estou sem o aparelho, então é meio confuso, a língua, eu já mordi uma língua umas 10 vezes já, faz parte do processo, mas Bezat Hashem, vai dar tudo certo e vocês vão conseguir entender o que eu tenho para falar hoje. Então, a gente vai falar, hoje vamos começar a abordar uma situação muito interessante. Ah, Muitos me perguntaram, e eu quero deixar bem claro sobre esse tema aqui, um tema que não que seja controverso, mas ele ainda assim é oculto para pessoas leigas. Por quê? Porque nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir e entender esse tipo de raciocínio ligado à questão da Kabbalah em relação à nossa alma. E eu quero trazer para vocês e começar com um versículo que diz o seguinte: é, de acordo com os nossos sábios, os sábios judeus, e suas memórias sejam abençoadas, quem está sujeito à pena de morte, ou seja, de morrer e não mais voltar, não existir mais, nem como alma, nem como corpo, morrerá antes da idade de 60 anos e seus filhos morrerão. Os seus filhos morrerão, menores morrerão também. Isso está escrito em Moed Katan 28a. O que fala aqui sobre a eliminação da alma? O que o Maimonides fala em Ilhut Shuvah, ele escreve que quem quer que esteja sujeito à pena de extirpação ou de morte, depois da morte, sua alma cessará de existir e será aniquilada e se transformará em nada. E o que este é o simples significado da expressão da Escritura. Este indivíduo deverá ser eliminado, em outras palavras, sua existência nesse mundo será eliminada. Contudo, há várias questões a serem levantadas a respeito desse assunto. Bom, principalmente para uma alma ou para um ser que não é um Bnei Israel, um judeu, um filho de Israel, isso é uma questão muito delicada. Por quê? Porque já estudamos que quando a alma entra no corpo, ela se une ao corpo e queira sim, queira não, eles se fundem e passam a ser um só. Então, assim, eu sei que eu não sou o corpo e eu sei que eu não sou a alma, porque eu falo a minha alma e eu falo o meu corpo. Assim como eu não posso destituir um membro do meu corpo como a minha vida própria. Eu sou o braço, não, eu tenho um braço, né? Eu tenho uma perna. Isso mesmo acontece com a alma. Porém, é fato afirmar que quando as pessoas não têm méritos, ou seja, as pessoas são rachaim, ou seja, são pessoas perversas, que não têm o mínimo
de vontade de ser pessoas altruístas na sua pequenez, digamos assim, ou seja, como seres menores, digamos assim, com menos responsabilidade de fazer o bem. Lembrando que Deus é o bem, a essência do bem. Deus é bom, ele é o bem, ele é a bondade, e a essência da bondade é fazer a bondade. Todavia, a gente sabe disso e recebeu isso dele. Porque está escrito que quando Hashem criou Adão, ele criou o corpo, e lá ele colocou a vitalidade nesse corpo. Porém, ele fez uma coisa a mais. Ele soprou dentro do corpo uma alma. Soprou a alma divina, uma parte do próprio Deus. E como é que a gente vai entender isso? Por quê? Porque todo o trabalho ele fez externo. Todo o trabalho. Pegou a barro, moldou, a argila, está escrito lá. E quando ele fez esse trabalho, ele fez mecanicamente, ele fez externamente. Mas quando ele soprou, o sopro vem da onde? Vem de dentro. Então, olha só que coisa interessante, quando a gente sopra, você pode ficar respirando, 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 que você não cansa. Acho que a gente já falou sobre esse tema. Mas se você for encher 30 bexigas, 60 bexigas, você cansa. Por quê? Porque você faz um esforço enorme. Você põe para fora o que você tem dentro. E isso faz com que você se condicione a fazer esse tipo de esforço físico, porque é um esforço físico. Então, está bem escrito, bem revelado nisso. E quando uma pessoa ela não faz jus a merecer esse esforço que Deus deu, e a gente chama isso de o pão da vergonha, várias vezes eu já mencionei isso em alguns estudos, não tem por que ela estar aqui. Tanto o corpo quanto a alma, essa vitalidade que Deus deu externa, tende a desaparecer, e eles são exterminados. Mas por que o passuque que a gente acabou de ler, o verso que a gente acabou de ler, diz que os seus filhos morrerão, menores também morrerão. Mas se está escrito que os filhos não morrerão pelos erros dos pais, em Devarim, e cada um morre pelo seu erro. Na verdade, os sábios explicam aqui da seguinte maneira. Às vezes, um nobre ou um rei tem 3 ou 4 filhos, e depois de vários séculos a família inteira desaparece. Ou seja, a lembrança daquela alma que ele postergou, ele, por punição, ele deixa esse resíduo de falha, esses costumes para gerações, até que a geração dele mesmo acabe se ceifando, ou seja, ceifando uma linhagem que podia ser eterna e podia contribuir muito para a existência de oportunidades para aquela própria alma vir a se redimir. Mas vamos mais à frente. E olha só que coisa interessante que fala, que os nossos sábios explicam. Isto se dá porque a extirpação se aplica até os não-judeus. Isso eu estou falando dos judeus. Olha só agora, até os não-judeus. Uma vez que no tocante aos noéticos, ou seja, os Bnei Noach, a regra é que eles são sujeitos apenas apenas não citadas explicitamente na Torá, desde que sua proibição esteja lá, ou seja, onde é que está? Está tudo na Torá escrita, não de maneira bem isolada. A Torá escrita fala muito sobre os 613 mandamentos dos judeus, mas a gente sabe que a Torá ela não é só escrita, ela é oral. E na oral está descrito no Tratado de Sanhedrin 57a as sete mitzvot de Bnei Noach, ou seja, os 7 mandamentos. E a maioria dos pecados que acarretam a pena de morte imposta por um tribunal humano. Ou seja, aqui os sábios contam que nós também estamos sujeitos à punição
selado por Deus, mas recebendo punição por um tribunal humano, não só pelo tribunal celestial, que, ao contrário, faz essa menção de separação entre judeus e não judeus. A gente vai chegar a uma situação mais fácil de entender isso. Bom, a Mishnah, uma parte da Torá oral também, afirma que todo Israel tem parte no mundo vindouro. Como afirma a Escritura, o teu povo, todo ele é constituído de justos. Também é difícil sobre quem ela está falando. Se ela se refere a todas as pessoas justas, os gentios, que a gente já não está mais nesse aspecto, nessa classificação de gentios, há uma divergência rabínica por aí, que nós seríamos ger toshav. Ger é um estrangeiro, toshav, que está fazendo o retorno, ou seja, que está se aproximando de Deus. Então, entraríamos nessa classificação. Seriam esses, mais do que os gentios piedosos, que também estão incluídos, uma vez que eles também têm parte no mundo vindouro. A única diferença é o tamanho do quinhão, ou seja, o tamanho do mérito que essas pessoas vão receber. O judeu pode esperar uma porção proporcional às mitzvot que realiza, mas ele também pode perder mais que indivíduos de outras nações quando ele não for cuidadoso no cumprimento das mitzvot de seu Deus. Então, por que a Mishnah especifica que todo Israel tem parte no mundo vindouro? E aí a gente vai entender. A Mishnah conclui, se refere também aos perversos com a expressão todo Israel, implica mesmo aqueles que estão sujeitos à extirpação ou à execução ordenada por um tribunal. Um judeu que peca ainda é um judeu. Contudo, é difícil, pois como pode ele obter uma parte no mundo vindouro se a alma foi aniquilada? Além disso, como a Mishnah pode se referir ao perverso quando o versículo afirma todo ele é constituído de justos? Agora, tudo isso pode ser explicado da seguinte maneira. A gente encontra um Midrash que fala sobre isso, que é o Midrash de Vayekra, Rabá 31, sobre o versículo Deus, tu és minha lâmpada, meu Deus, ilumine a minha treva. Disse o Santíssimo a Israel, dentro desse Midrash, meus filhos, minha lâmpada está em suas mãos e sua lâmpada está em minhas mãos. Se acenderem minha lâmpada, eu acenderei a sua, mas se não acenderem minha lâmpada, eu não acenderei a sua. Agora vem o ponto mais incrível de toda essa explicação. E eu quero que vocês prestem muita atenção. Quando Hashem fala, meus filhos, minha lâmpada está em suas mãos. Lâmpada, luz, se refere à alma. Ou seja, por que Deus fala que a lâmpada dele está nas nossas mãos? Essa lâmpada que Deus fala é a luz que ele soprou dentro do corpo do Adão, a Neshama, essa alma divina. Essa é a lâmpada de Deus que está dentro da gente. É lógico, vamos nos adequar, né? Esse texto fala sobre os judeus, que a Neshama está dentro do judeu. Mais um Ger Toshav, um Bnei Noach, uma pessoa, um justo entre as nações, essa Neshama, essa alma, ela paira sobre a pessoa com muita força, fazendo com que ele se afaste dos maus caminhos e fazendo com que ele encontre toda a santidade e combata a sua má inclinação. E aí é onde eu quero chegar. Porque quando Deus fala o seguinte, e sua lâmpada está nas minhas mãos. Qual é essa lâmpada que está nas mãos de Deus? Uau! Essa lâmpada é a nossa alma animal. Essa é a lâmpada que nós temos que acender para Deus acender. Essa lâmpada que Deus acende lá em cima, ou seja, com os nossos esforços para elevar o nosso corpo a chamar a alma divina e não se sucumbir à má inclinação ou à nossa alma terrena, Deus eleva a nossa alma animal. Ficou claro isso? Acho que ficou claro, né? Então, vamos à seguinte.
Bom, a solução está contida no versículo: a lâmpada de Deus é o espírito do homem, que esquadrinha o mais íntimo do corpo. Deus acendeu duas lâmpadas espirituais dentro de nós. Uma é a centelha divina que fortalece a estrutura do corpo, lógico, que é da vitalidade, que ela contém, essa é a luz sagrada que é, por si só, como se fosse a porção de Deus lá no alto, como a gente explicou agora. Conforme o versículo afirma, e ele insuflou em suas narinas o hálito de vida, como se alguém insuflasse um odre, quando só o ar é exalado pela respiração de quem soprou, ou preenche. Contudo, como essa centelha espiritual é a grande parte etérea, enquanto o corpo é completamente grosseiro e material, ao ponto dessas duas antíteses da natureza humana serem quase irreconciliáveis. Deus criou um terceiro elemento que está no meio do caminho entre os dois. O que está no meio do caminho, que faz a junção do divino e do corpo físico, é exatamente a alma animal. Ela que liga uma coisa com a outra. E este elemento mediador é a alma animal. Ou como é chamado, o espírito nervoso. Esta é a vela ofuscante pela qual a alma e o corpo se combinam, de modo que todos os três elementos se mesclam maravilhosamente. Assim é durante a vida. Mas após a morte, cada elemento se separa dos demais, como afirma a Escritura: antes que o pó volte à terra, de onde veio o sopro volte a Deus, que o concedeu. O sopro aqui é mencionado a centelha sagrada, a que nos referimos que foi dado ao homem, ou seja, quando a gente morre, Hasbe Shalom, Deus nos livre, essa parte, elas se separam, ou seja, a alma animal, ela acaba desprendendo do corpo juntamente com a alma divina, mas elas não se separam mais. Elas sobem e vão ser julgadas lá em cima. Lá em cima. E tem uma coisa muito interessante que eu quero deixar aqui para vocês, que diz o seguinte: por isso as duas velas do Shabat indicam um mundo onde tudo é Shabat. Isso é um mundo vindouro, quando ambas as lâmpadas brilharão para nós, uma correspondendo ao mandamento, guarde o Shabat, que é a centelha sagrada que precisamos guardar, os judeus, no caso, para que a sua lâmpada não enfraqueça, e a segunda lâmpada que corresponde ao lembrar o Shabat, o cujo status devemos nos lembrar e intensificar essa luz. Olha só agora que coisa interessante. O que se passa com a gente, com os Bnei Noach, com os não-judeus? Eu quero explicar para vocês, então, que quando um judeu não tem mérito nenhum, a alma animal dele é extirpada e a alma divina dele volta a Deus. Porém, por causa do mérito dos patriarcas, dificilmente se encontra algum homem que não tenha feito nenhuma coisa boa. Ou seja, através daquela coisa boa, Deus rebaixa ele de situação para o próximo mundo, ou seja, para a próxima vida, e ele entra num corpo com uma dificuldade correspondente àquela que ele não cumpriu o objetivo ou usufruiu de uma infração. O que é usufruir de uma infração? Ele não só não cumpriu a mitzvot positiva, como descumpriu ela ou descumpriu uma mitzvah proibitiva, que é muito sério. E aqui o não se enquadra para nós, mas o autor aqui, o Rabino, fala que para um judeu é como se ele tivesse praticado relações com a esposa dentro do seu ciclo menstrual. É uma punição severíssima. Isso é de tal desagrado para Hashem que ele teria a sua alma totalmente extirpada. Logo, se ele tem a alma extirpada, ele não voltaria na ressurreição dos mortos. Mas, lembrando, como a essência de Deus é boa, é do bem, e o bem, a essência do bem é fazer o bem. Deus olha o quinhão que a pessoa faz e traz ela de volta para que ela possa corrigir inúmeras vezes.
Mas aqui afirma que essa alma ela seria extirpada. E qual alma a gente está falando? Qual alma seria extirpada? A alma que dá vitalidade ao corpo, a que faz a ligação, o elo entre a alma divina e o corpo, ou seja, a alma animal. Todos temos essa alma animal. Inclusive os não-judeus, que têm só a alma animal dentro, ou seja, a Neshama para sobre a cabeça. E o nosso intuito é atrair ela de uma tal maneira que ela, Bezat Hashem, se aproxime tanto. Em muitos casos, ela se aproxima tanto que ela acaba se inserindo. Nesse contexto, um não-judeu acaba se convertendo e fazendo e começando a fazer parte do povo de Israel. Mas isso é uma outra coisa. O que nós temos que entender é que até a nossa alma animal ela tem uma chance. Por quê? Porque quem comanda o corpo também é a alma animal. Então, na verdade, a alma animal que dá essa vitalidade, faz essa ligação. Então, ela também tem mérito. E esse mérito faz com que, se os Bnei Noach cumprirem as 7 mitzvot, fizerem o bem, fizerem que Deus peça para eles terão, sim, parte no mundo vindouro. E aqueles que não conseguiram cumprir esse objetivo através dos seus atos, lembre-se que quando as almas sobem, elas sobem juntas, elas são julgadas. Ou seja, a Neshama, ela pode chegar num nível tão espetacular que ela sobe e não precisa voltar. Assim também a Nefesh, a alma animal, que corresponde aos 2 níveis abaixo, o Ruach e a Nefesh. E nesse aspecto, o julgamento dela pode ser severo, pode deixar de existir, ou pode voltar para cumprir. Aí lembra, não fez? Volta para um outro estágio, um estágio mais baixo, para cumprir o que precisa ser cumprido aqui em outros corpos. Então, o que a gente pode entender com isso? Por que eu trouxe essa breve explicação sobre essa questão de quem poderá viver, quem não poderá voltar, quem não voltará no grande dia da ressurreição dos mortos, são exatamente aquelas pessoas que não passaram no teste, não cumpriram o que precisaram cumprir, nem com as várias oportunidades que Deus deu para ela vindo em outros corpos. Ou seja, o que vai fazer com que a vitalidade dessa pessoa volte a animar o corpo é ela conseguir elevar a sua alma animal. Quando ela eleva a alma animal, essa alma fica esperando a ressurreição dos mortos. E a Neshama, a alma divina que Deus insufla e dá para nós, tanto judeus quanto não judeus, ela, de qualquer maneira, volta para o Criador. Então, a alma divina não morre. Lembre-se que, mesmo assim, aquela pessoa que não volta no mesmo corpo, ela ainda possui uma alma divina. Essa alma divina vai passar por aqueles estágios de purificação, porque toda roupa suja, ela precisa ser lavada. E ela pode voltar em outros corpos, animando outros corpos. Mas, a partir do momento que ela recebe uma outra alma animal, aí começa a existir uma criatura diferente. Aquele corpo não vai existir mais, mas aquela centelha divina que era do corpo antigo, ela continua a receber a chance de poder corrigir aquilo que precisava ser corrigido. Tem muita coisa para apresentar para vocês, mas é um estudo extremamente profundo. E eu acho que por aí já está muito bom. Vou abrir para vocês para perguntas. Eu espero que tenha ficado claro. E o que não ficou claro, a gente vai tentar esclarecer agora nessas perguntas. Tenho já uma pergunta. Já tem uma pergunta? Então eu vou dar preferência à minha esposa, não fiquem chateadas com o assim, ó, começou falando de 60 anos para baixo, quem morre antes de 60 anos. Isso serve para tudo, para todos? Então, lembra que quando eu falei dos 60 anos, a pessoa que morre antes de 60 anos, ela está sob o julgamento, inclusive, dos tribunais aqui, do julgamento aqui terreno.
Isso quer dizer, isso não faz uma alusão literal, traz como uma figura de linguagem, uma metáfora. Por quê? Porque se espera que a pessoa viva pelo menos 120 anos. E o preço de ser uma pessoa ruim é pagar com a morte antecipadamente. Lembrem-se, a idade total do ser humano viver aqui nesse mundo, na sua vida, 120 anos. Então, essa extirpação, por ser um rachá, ela acontece cortando metade da sua vida. Assim como nós temos metade do nosso corpo preenchido pela alma animal. E essa precisa receber essa punição. Deus nos livre. Mas é uma metáfora. Tá? Ótima pergunta. Meninas? Eu sei que isso aí vocês têm Ô, bastante Gabriel, dúvidas. Oi, ótimo, vamos lá. mas isso se aplica para as crianças também? Porque tem criança que morre nova, né? Se aplica, Adolescente. se aplica. Então, Lembra se ela que morreu é porque ela não cumpriu, é isso? não, na verdade, ela precisou vir aqui exatamente para cumprir isso. Ela precisava passar por aquela morte daquele jeito para poder fechar o ciclo. Ela precisava daquilo, entendeu? Por Hum, quê? Porque está escrito que uma criança ela só começa a receber o julgamento divino, ou seja, ela só é totalmente responsável pelos seus atos. O homem com, se eu não me 12. engano, não. Aí ela a pessoa com 13 anos, o homem já pode subir na Torá, já pode ler Torá, já pode, entendeu? Mas sobre os seus atos, sobre o total discernimento, é 21 anos. O homem e 20 anos a mulher. Para que Deus comece a julgar ele com severidade e assim ah, Hashem conclui que o homem já começa a ter o discernimento preciso, né? Não é à toa que a maioridade, inclusive para as nações, é com 21 anos. Não é à toa isso. Nada por acaso. E, antigamente, a maioridade total do homem era 21 anos, né? As crianças, elas vêm com a missão de fazer alguma coisa aqui nesse mundo. Se ela veio só para isso, ela precisou passar por isso. E, falar, feliz da alma que passa por essa situação. Que é melhor ter um julgamento desse decretado, dessa maneira, e não postergar um julgamento mais severo, pior do que a morte. Porque, vejam, a morte, a princípio, para quem vê, é muito cruel. Mas para quem recebe a punição, cessa. É uma libertação. A alma está presa ao corpo. O corpo impede. Então, nós viemos aqui nesse mundo, o mundo inferior, o nível mais baixo de todos, e a alma não quer vir para cá. Não vem, não quer. Está lá perto do Criador, recebendo a luz, recebendo a bondade, que é a essência da bondade, que transmite bondade. Por que ela vem para cá para receber o contraditório? Não quer. Está aqui o problema. Nos mundos espirituais não existe isso. Tem tudo que resolver aqui. E por isso que a correção da pessoa ela precisa ser feita através do corpo, porque só o corpo tem a oportunidade de cumprir Torá, de estudar Torá e cumprir as mitzvot fisicamente. Por isso que precisa do corpo. Ficou claro, Kathleen? Tá. Meninas? Gabriel, Oi, Dani. então, assim, a Neshama, que é a alma divina, aí ela vai, né, pro mundo lá das almas e ela vai passar por aquele julgamento. Aí a alma animal, essa alma animal, ela também, isso que eu não entendi muito bem, ela Ela vai também, junto. Ela ela vai vai, junto. ah, tá, ela tá ali junto. Só que elas são, assim, separadamente, elas são julgadas ou não? Isso que eu não Veja, entendi. lembra que a gente falou que agora que o que vincula a alma divina com o corpo é a alma animal. Ela Ah, é ela que faz essa junção. Então, elas se juntam. se Elas se juntam. juntam.
Uhum. A alma divina puxa para cima e a alma animal mantém o corpo vivo, mantém a alma divina dentro do corpo, porque o intuito é subir, é igual a vela. A vela se acende, ela quer ir para cima, ela quer buscar a fonte da luz. Você nunca viu, você pode colocar a vela de cabeça para baixo, o fogo vai para cima. Por quê? Porque a essência do fogo, a essência da vela é o Criador, é a fonte da vida. E está escrito, o próprio Salmos diz que o corpo, o homem, a alma do homem é a vela de Deus. Então, essa junção que acontece, ah, ela é, ela é colocada à prova para que o corpo seja julgado. Porque o corpo recebe a vitalidade de ambas. Mas para que haja ressurreição, no caso desse corpo, ambas precisam ter o zehut, o mérito. O mérito. Se É. uma tem um mérito, ou seja, se a alma divina só tem o mérito por ser divina, e a alma animal não fez a parte dela no corpo, o corpo não vem mais, não sobe mais, não levanta mais na ressurreição dos mortos. Por quê? Porque essa alma é extirpada e depois essa alma divina ela vai precisar passar pela correção, porque ela tem manchas, ela ficou manchada. Então, como uma roupa, ela precisa ser lavada para depois ser usada. Mas se ela for usada em outra pessoa, não é mais na pessoa dona daquela roupa, ou seja, aquela alma divina ela vai precisar se juntar a uma outra alma animal. E essa alma animal vai dar vida a um outro corpo. E aquele corpo não vai mais existir. Mas, na ressurreição dos mortos, quando Mashiach se revelar, ele vai enumerar todas as almas daquelas pessoas que, infelizmente, Hasbe Shalom, não tiveram méritos de subir com os corpos, ou seja, ressuscitar com os corpos. Mas a alma daquelas pessoas vão estar em outras pessoas corrigidas que conseguiram juntar alma divina, mérito da alma divina, como o mérito da alma animal. Gente, eu não estou dizendo que isso é um tema fácil de entender. Eu estou tentando ser Complexo. muito didático, muito, e eu escolhi vocês, meninas, para receber essas informações exatamente pelo senso crítico de vocês e porque eu acho que a gente está nesse nível, tá? Mas tem muito mais coisa, tá? E a gente vai, no decorrer, vamos nos acertando. Mas eu acho que ficou claro, né, Dani? Então, o corpo precisa do mérito da alma animal, Sim. porque o mérito da alma divina não é nossa. A gente precisa acender o mérito da alma divina para a alma animal captar essa divindade e, e as duas ficarem coesas. Por quê? Sim. Porque as duas fazem a parte do corpo. Então, se uma não faz a parte dela, a outra, consequentemente, vai fazer, porque ela é divina. Só que a alma animal pode sujar muito a alma divina. Então, faz muito sentido, faz todo sentido. E assim você consegue entender a imensa bondade de Deus, sabe? Porque ele deu essa alma divina para nós e como essa alma divina faz parte da gente e é a gente, ele dá inúmeras oportunidades para a gente corrigir. Mas uma das punições, Deus nos livre, é não reanimarmos o mesmo corpo. Mas a pessoa não vai deixar de existir, tanto judeus quanto não judeus. E outra coisa que vai deixar vocês muito impressionados, muito impressionados. O mesmo tipo de, gosto dessa palavra, mas o mesmo tipo de testes que um judeu passa, um não judeu também. Se equivalem. Então, o nível de testes para um judeu é o mesmo do que para um não judeu. Porém, por nós não termos a alma divina dentro da gente, nós precisamos apenas nos adequar às 7 mitzvot bninor. Então, cumprindo isso, já temos parte no mundo vindouro. Entende? Agora, como a alma divina está dentro do judeu, ele precisa manter ela lá, purificando ela com todas as mitzvot que a gente conhece.
todos os rituais, tudo, 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 tudo. Um deles é a gente está ainda na comemoração de Sukkot, um deles é a festa de Sukkot. Qual é, gente, que ideia é essa de passar 8 dias quem está fora de Israel dentro de uma cabana, comendo ali e tal? Pô, por que isso? Não vale a pena lembrar, não. Precisa executar aquilo. Porque da mesma maneira que a alma precisa do corpo, e o corpo executa as coisas, a alma vai dirigir o corpo para fazer exatamente o que Deus é, um tipo de uma purificação, para que a pessoa entenda onde saiu a raiz dela, lá do Egito, e através do momento que ela entra no Açúcar, olha que coisa interessante, existem só 2 mitzvot que o judeu usa o corpo inteiro. Duas. A primeira é o mikve. O judeu entra de corpo inteiro ali. O judeu e a judia, né? E a segunda é açúcar. Porque qualquer coisa que você faça no açúcar, você já está fazendo de corpo inteiro. Ora, para um judeu colocar o tefilin, ele usa o braço. Para ele fazer uma tzedakah, ele usa a mão para botar um dinheiro. Para ele guardar o Shabat, ele só precisa não fazer os 39 trabalhos proibitivos, mas entrar de corpo, usar o corpo, é só através dessas 2 situações. Só que o mikve, você só molha rapidinho. Faz o banho ali, faz a imersão, se lava, pronto. Açúcar não. Você pode fazer tudo, até dormir no açúcar. Então você está dentro da mitzvah. É uma coisa. Por isso que eu gosto de trazer essas coisas para vocês entenderem o tamanho disso. Isso quer dizer que Deus abraça a gente, eles. E a gente que tem essa oportunidade, a gente não, infelizmente, esse ano a gente não conseguiu, mas eu tenho certeza que o ano que vem a gente vai conseguir, porque nós já temos, graças a Deus, um terreno e tal, um local muito legal, onde a gente vai conseguir montar nossa sucá, e a gente pode fazer isso. Nós não somos obrigados a isso, mas é uma recordação de como Deus foi maravilhoso e generoso com o povo judeu ao tirá-lo do Egito e fazer com que as nuvens de glória, kavod, não é glória, é honra. Eu sei que quem traduziu a Bíblia gosta de dar uma inventada, são as nuvens de honra que guardavam e protegiam os judeus do sol e das coisas que poderiam acontecer com eles, protegendo de animais, enfim, deixando eles sob os cuidados divinos. Eu acho que a Dali queria fazer uma pergunta para ela, Abril. Abriu, abre de novo. Depois a Sebastiana também. Oi, boa noite. Boa Dali. noite. Bom, vamos ver se você vai conseguir me entender, porque até para mim tá difícil para fazer essa pergunta. É complexo. Tipo assim, a gente está aqui agora porque deixamos a desejar na outra vez que a gente veio, certo? Uhum. Mas como tudo começou? Como é que foi o início disso tudo? Tipo assim, em algum momento a gente foi puro e Deus disse, tu vai lá e faz isso, isso e aquilo. E a gente não cumpriu? Adão começou tudo. Adão e Rava e Adão, Tá, né? então, tipo assim, é que a nossa alma, ela tem várias centelhas, né? Aham, Então, aham, assim, ela pode estar reencarnada em vários corpos. aham. É que é difícil, né? Porque, tipo Né? assim, Não é ó, fácil. tipo Mas assim, olha tudo só, começou, tem uma origem. Alguém fez uma caca lá no começo. então, e é bom tu assistir as minhas aulas anteriores lá do começo do canal, entendeu? É bom você Sim. entender lá, eu explico minuciosamente da área de membros. Mas Rava e Adão fizeram o que não eram para ter sido feito. Para ter sido feito, estou mexendo numa espinha aqui. Viu a mãozinha da patroa, né? Enfim, eles fizeram o que não era para ter sido feito, não naquele momento. Podiam ter esperado um pouquinho. 3 horas. 3 horas. Eles podiam ter comido o que eles queriam. Mas depois veio Caim, já sabendo que não podia
fazer o que ele fez, de matar. E fez. E depois veio um ser perfeito, que foi Seth, o terceiro filho de Adão e Rava. Ele veio e cumpriu tudo. Essa alma não precisa voltar. Mas, a partir do momento que Adão fez, ele era uma alma só, a alma dele, Deus fez com que ele compartilhasse esse erro para que outras pessoas o ajudassem, e não ficassem tão pesado. Então, essas almas caíram nesse mundo, foram 600 mil partes, de uma alma chamada, é que eu não queria entrar nesse aspecto, porque é muito complicado, mas eu, mesmo assim, respira fundo que a coisa vai pegar. Essa alma chamada de a alma que tem 5 níveis. A alma tem 5 níveis, que é a Nefesh, o Ruach, a Neshama, a Hayá e a Yehidah. Essas duas últimas são almas que não chegam a descer aqui. Não chegam a descer para esse nível de errar. Estão tão próximos de Deus, tão anulados para Deus, que não chegam a se comprometer. Então, depois dessas almas, são inúmeras desfragmentações, tanto da Neshama, quanto do Ruach, quanto da Nefesh. E essas oportunidades que Deus dá são 2.000 encarnações para cada nível. Então, tire as suas próprias conclusões. Ou seja, a pessoa tem que ser muito ruim, mas tem que ser muito, passar com 10 estrelinhas da professora. Lembra da nossa época lá, que a professora dava 10, né? E a estrelinha, assim, se via todo bobo. Assim. Eu não ganhava muito, não, né? Mas, enfim. Para que Deus não dê a oportunidade, pelo menos, dos 3 níveis. Só que a Yehidah, principalmente, a Hayat, elas não se corrompem, então elas continuam as mesmas origens da alma. Lembra que tudo é alma divina, só que esse compartilhamento faz com que nós tenhamos muitas e muitas e muitas e muitas oportunidades, igual um pai e uma mãe dão de oportunidades para o filho, porque sabem que ele vai errar, vai fazer besteira, e você vai ensinar. Você fez a besteira, né? Então vai lá e conserta. Mas você tem que consertar, eu não vou consertar por você. Então Deus faz isso com a gente sempre. Então, na verdade, a oportunidade que Deus dá para ti, para mim, para vocês que vão assistir essa aula, ela já foi dada há muito tempo. E nós estamos aqui com a missão de consertar o que precisa ser consertado. De uma maneira ou de outra. Vai consertar. Vai consertar. Talvez só na alma divina. Mas, se a alma animal tiver também mérito, ela vai ser julgada, vai passar pelos processos e vai receber a outra vitalidade de uma outra alma animal. E essas duas se difundem para conseguir o objetivo, para alcançar o que aquela não cumpriu. Mas se ela tem uma centelha, se a centelha divina dela e a centelha alma animal tiverem muitos méritos, não o suficiente, ela vai vir numa outra junção com a alma animal e ela vai fazer com que aquele corpo receba também o mérito dessa nova criatura, não nova alma, nova criatura. E aí eu posso ler uma coisa para vocês aqui. Contudo, aquele que não tem outro mérito senão o de ser semeado por minha mão, ou seja, pelo próprio divino, por serem os que eu formei e fiz, ao menos que criei a minha glória, sua alma animal deixa de existir e é extirpada. Ele não se levanta outra vez com a ressurreição dos mortos, uma vez que carece de um elemento essencial dos elementos necessários da vida corporal. Se ele receber outra alma animal, ele não mais se reconhecerá, pois essa estranha combinação formaria uma criatura totalmente nova. De qualquer maneira, porém, a chama sagrada dentro dele, que é a sua criatura artesanal, retornará depois de sua purificação e limpeza para brilhar na luz de Deus, pois ela é a sua criação artesanal.
Podemos dizer, como afirma a Escritura, a alma eu criei para a minha glória. Assim, uma pessoa perversa desse tipo também tem sua parcela no mundo vindouro para brilhar com a luz da vida. Ou seja, para a pessoa ser extirpada, aquele corpo não voltar de maneira nenhuma, precisa caprichar. Precisa ser muito perverso. Mas me desculpem, meus amigos, minhas amigas que estão assistindo e vão assistir. A gente conhece vários personagens da história que não fizeram o bem. Não vieram para esse mundo fazer o bem. Muito pelo contrário. Vieram só para fazer o mal? Não. Porque receberam a mesma oportunidade da gente. Deus deu a lâmpada dele para ele brilhar e ficou com a lâmpada dele lá em cima para Deus brilhar. Enfim. Eu vou abrir para a última pergunta, porque já está quase na hora. Eu acho que depois Deixa eu ver. Quando a pessoa se converte, ela recebe essa alma divina? Sim, ela recebe. Reencarnação tem um limite, então. Tem sim. Tem. A Sebastiana, você queria falar alguma coisa? Não sei, ela Não? tinha aberto, não sei. Não, Gabriel, eu só apertei aqui, foi Tá sem bom. querer, desculpa. Tranquilo, Então, tranquilo. Então, vou parar a gravação aqui.